Olá a todos e a todas. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema que realmente está na moda. É um tema muito interessante que muitas pessoas entendem muito e outras pessoas ainda estão no processo de entendimento. Então, para desmistificar um pouco esse tema, né, que nada mais é do que nós falarmos um pouco sobre a situação de patentes de medicamentos no Brasil, né? Nós vamos falar sobre as mudanças legislativas e os seus impactos. Então, para conversar sobre isso, nós trouxemos hoje aqui conosco a Kátia Jane Ferreira. A Kátia é uma profissional muito interessante, porque ela é formada em engenharia química e depois ela fez direito. Ela é mestranda em direito civil, ela é especialista em patentes e inteligência competitiva, ela atua na área de propriedade intelectual há 25 anos. E atualmente ela é sócia do escritório Aoki Ferreira, Mattioli e Yamashita. Kátia, tudo bem com você? Muito obrigada por Tudo estar aqui bom. conosco. É muito bom poder conversar com você, com uma pessoa que entende tanto do assunto e que vai nos ajudar aí a entender um pouquinho mais, né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui no nosso canal de YouTube. Para você que está vendo pela primeira vez, esse é o canal de YouTube da Inovate. Aqui nós fazemos entrevistas sobre temas relevantes na saúde e na indústria farmacêutica e sempre trazemos pessoas que são grandes conhecedoras do tema em questão. Então, muito obrigada mais uma vez, Kátia. Eu que agradeço o convite de vocês, da Inovate, e estou aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto que eu sou apaixonada, né? Sou suspeita para falar. Bom, Então, pelo tempo a gente percebe, estou né? à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês tiverem. Legal, muito bom. Então, Kátia, é o seguinte, a gente tem visto aí uma movimentação muito grande, né, em relação à situação de patentes de medicamentos, o STF votou, a gente vê isso sempre nos jornais. Então, para a gente poder contextualizar um pouco, como era a situação de patentes de medicamentos até o momento, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que muda daqui para frente. Tá. Bom, para a gente entender, né, para o público entender a questão, acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né, e entender como a gente chegou até aqui, né? Por que que esse assunto está sendo tão debatido atualmente? Foi objeto de uma discussão do STF. A nossa legislação atual, né, a legislação que cobre não só fármacos, mas todas as áreas de tecnologia, é uma legislação de 1996, né, a Lei 9279 de 96, que é resultado de uma necessidade da nossa mudança de legislação de propriedade intelectual da época. Né? Até então, o antigo Código de Propriedade Industrial ele não previa proteção para a área química e farmacêutica, e alimentos. Isso é um ponto interessante, muitas pessoas não sabem, né? Esta área de tecnologia passou a ser passível de proteção por patente em 1996/1997, quando a legislação entrou em vigor. E, portanto, a gente tem momentos históricos muito interessantes, porque até essa data a questão patentária não estava presente no nosso cenário, né, no nosso mercado, então todos podiam fazer aquilo que bem entendesse, já que não havia previsão de proteção. Mas, antes de avançar um pouquinho historicamente, entender como a gente chegou até aqui, a gente tem que entender o que é uma patente e por que isso existe. Né? A pergunta, mas nós estamos falando aí de monopólio, mas veja bem, e o acesso? Eu sou uma profissional que procura ver a questão de uma forma bastante técnica e enxergar sempre os dois lados da questão. Né? E quando a gente olha para as patentes como um instrumento, um pilar de sustentação da sociedade em termos de inovação, a gente consegue entender o porquê, né, da existência de uma exclusividade temporária sobre uma determinada tecnologia. Então, o que é uma patente? A patente nada mais é do que um título de propriedade imaterial que
garante ao originador da tecnologia um período de exclusividade, ou seja, um período limitado no tempo e bem definido, assim se espera, né, que seja bem definido, em troca da revelação da tecnologia. Ou seja, a sociedade te dá exclusividade por um período de tempo, e em troca, você revela essa tecnologia para a sociedade. Essa revelação traz ganhos sociais, porque a divulgação da informação permite com que o desenvolvimento tecnológico seja mais acelerado, né? Há uma difusão do conhecimento importantíssima até para onde a gente chegou, né? Onde estamos hoje, né? E, sem dúvida, é o que os doutrinadores, né, os juristas chamam de pacto social. Né? Sociedade te compensa com um período, em troca você revela e difunde esse conhecimento para a sociedade. Então, a gente tem nas patentes, como uma função social importantíssima, um pilar de sustentação para a inovação, porque ela prevê que o inovador, em troca da exclusividade e a garantia de algum retorno do seu investimento, a revelação para a sociedade. Então, isso é muito importante. E esse tempo, esse período de tempo, não é algo que foi trazido na legislação de forma desavisada, de forma não pensada. Esse tempo ele é importante. Né? A sociedade precisa ter certeza, né? Precisa ter a garantia de que um dia essa tecnologia se torne domínio público, porque esse domínio público ele vai incentivar não só o originador da tecnologia a desenvolver novas tecnologias para ter mais exclusividade, como também fazer com que outros concorrentes, outros players no mercado busquem outras soluções. E, eventualmente, até produzam aquela mesma solução em massa, ou seja, garantindo o acesso em massa para quem tem interesse, que somos nós, né? Somos nós que estamos na ponta. Então, trazendo um pouco desse apanhado histórico, a gente tem assim, um pilar importantíssimo das patentes, é o tempo de vigência, o tempo de proteção. Né? E a discussão que a gente está enfrentando agora, que já não é mais tanto discussão, né? Já tem uma decisão, é uma discussão que gira em torno deste tempo de vigência. Por quê? Na legislação antiga, inclusive, no nosso Código de Propriedade Intelectual anterior, industrial, anterior a 1996, a proteção era garantida por 15 anos. Mas, por forças de tratados internacionais, inclusive um tratado muito importante que é o TRIPS, né, um tratado relacionado ao comércio versus propriedade intelectual, esse tempo de vigência foi garantido como um mínimo de 20 anos. E adotado, hoje, nas grandes jurisdições, nós estamos falando de 20 anos de forma uniforme para todos os países. O que acontece é que o Brasil, por uma questão muito local, e eu costumo falar que é quase uma jaboticaba, né? A gente tem algumas jaboticabas em propriedade intelectual. Por uma questão local, decidiu, e era uma questão local diretamente relacionada à capacidade de processamento do nosso órgão, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, dos exames das patentes. E todas as patentes, elas são solicitadas, né, a um depósito, elas são solicitadas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vai existir um momento dentro do processo dela em que o examinador vai pegar essa patente e vai examinar. Né? E ele vai ver se cumpre os requisitos de patenteabilidade e se a proteção é devida, né? Se a exclusividade é devida por aquele período de tempo. A questão central é que o Brasil tem uma deficiência, e isso é claro, assumida, inclusive pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, neste processamento. Número de recursos que o Brasil tem disponível, mão de obra, recursos físicos, enfim, uma série de coisas aqui que a gente pode listar, é muito pequeno perto versus a quantidade de processos que tem se para lidar, né, diariamente. Então, houve um acúmulo, que a gente chama de backlog, né? Houve um acúmulo nesse processamento. Então, em média, para você ter uma ideia, a gente tem nenhum caso da área de fármacos, tipicamente, era analisado antes dos 10 anos. Então, a gente tem o início de exame acontecendo a partir de 10 anos. Ou seja, a gente tem uma situação crônica desse estado, inversos ao que acontece em outras jurisdições. Então, o Brasil, visando dar aí alguma espécie de proteção mínima, ele instituiu
que na nossa legislação local, as patentes elas vão ter vigência de 20 anos contados da data de depósito, ou seja, daquele seu pedido inicial no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ou 10 anos a partir da concessão, que for maior. Então, a gente tem uma situação em que, se o INPI começa a fazer o exame após os 10 anos, nós vamos ter aqui patentes de 21, 22, 23, 24, e a gente conhece casos de 32 anos de vigência. Em contrapartida ao que acontece no exterior, onde as patentes são limitadas a 20 anos. Então, a gente começou a vivenciar, de uma forma crônica, uma situação e que atinge muito a indústria farmacêutica, de casos se tornando domínio público no estrangeiro, porque lá vale por 20 anos, e aqui no Brasil a patente ainda está em vigor por mais 10, por mais 12, por mais 13. Se você pensar num mundo globalizado, as empresas, principalmente aquelas que atuam em diferentes jurisdições, isso é um prejuízo de logística estratégico importantíssimo. Ou seja, eu posso lançar o produto nos Estados Unidos, na Europa e na China, mas eu não posso no Brasil, que é um grande mercado para a área de fármacos. Então, essas questões começaram a ficar cada vez mais crônicas e começaram a impactar a indústria nacional na medida em que a indústria de genéricos e similares foi se desenvolvendo. Porque a nossa legislação também é desta época, né? A legislação de genéricos e similares também é de meados dos anos 90, né? Enfim, e até o amadurecimento da indústria nacional acontecer, essa situação foi começando a ser percebida, começando a ser sentida, e eu vivi isso bastante de perto com as indústrias nacionais, à medida em que a indústria foi se informando da questão, né? Ou sofrendo as primeiras ações judiciais, ou passando pelos primeiros problemas. Então, esta era a situação que nós vivíamos nesse momento e que, na minha visão, não era uma situação boa para nenhum dos dois atores. Nem para a indústria de genéricos e similares e nem para a indústria inovadora. Porque a indústria de genéricos e similares, ela sofria com a incerteza. Tá bom, e quando eu vou poder lançar? A gente sabe que para equalizar um projeto, né, de genéricos similares, a gente não faz de um dia para o outro. Precisa cortar matéria-prima, a gente precisa fazer teste, submeter na Anvisa, leva ali 1, 2, 3 anos, às vezes dependendo do caso, para você, desde a concepção da ideia, né, até você ter a possibilidade de entrar com o produto no mercado. Então, se você não tem um norte, como você equaciona o seu projeto? Né? Então, conviver com a incerteza era algo muito crônico. Por um lado, para a indústria genérica, mas para a indústria de inovação também não era legal. Porque você também convive com a incerteza, tá? E quando muitas pessoas falam, mas você está ganhando vigência. Eu estou ganhando vigência, mas eu não tenho um título ativo. Porque, na verdade, um título ativo, uma patente de fato efetiva, a garantia da concessão, eu só tenho quando de fato ela é concedida. Não posso acionar o judiciário contra terceiros enquanto eu não tenho a concessão. Se eu transporto isso para outras áreas tecnológicas, porque a indústria de fármacos ela é até bastante peculiar, mas se eu transporto para outras áreas tecnológicas, por exemplo, a área de tecnologia de informação, isso é extremamente crônico. Porque as tecnologias, elas se desenvolvem muito rapidamente. Então, o celular que você compra hoje não é mais o celular que está no mercado no dia seguinte. Então, essa demora na concessão das patentes acabava fazendo com que as empresas tenham um passivo de patentes, um portfólio que muitas das vezes, quando era concedido, não servia mais para nada, já era uma tecnologia obsoleta. Né? Então, não era bom para nenhum dos dois atores. Né? Então, e o que muda agora, diante dessa nova situação? Como vai ser de agora em diante? Os impactos gerados por essa situação crônica, né, ao longo aí da experiência de 20 anos que nós vivemos aqui no Brasil, eles foram submetidos ao judiciário, né, foi submetido ao STF através de uma ação direta de constitucionalidade, que é a ação 5529, né? Foi objeto de discussão no STF e aí em muitas sessões, né? Então não foi algo que foi imediatista, né? E o STF entendeu por bem
considerar o parágrafo único do artigo 40, que é justamente esse parágrafo que fala que as patentes não vão ter vigências inferior a 10 anos da concessão, eles consideraram esse parágrafo inconstitucional, ou seja, ele deixa de existir, né? A partir do momento que ele deixa de existir, existem impactos. E esses impactos foram modulados pelo próprio STF. Então, o que o STF nos diz? Para a área de fármacos, nenhuma patente que ganhou os 10 anos da concessão vai continuar com ele. Isso falando em uma linguagem bastante simples, né? Não técnica. Então, a partir de agora, a partir da publicação dessa decisão, todas as patentes retroagem ao que elas deveriam ter ganhado, que é 20 anos da concessão. Uhum. Então, os efeitos da modulação para a área de fármacos foram significativos. Para outras áreas tecnológicas, as patentes persistiram com esse tempo de vigência aumentado, né, dos 10 anos da concessão, mas, a partir de agora, as patentes que passarem a ser concedidas vão ganhar só 20 anos. Né? Uhum. E ainda tem um terceiro aspecto de modulação, que os casos que estivessem judicializados, porque muitas empresas questionavam essa questão do parágrafo único do artigo 40 sendo aplicado a patentes na área de fármacos, na área agro, inúmeras ações, né? Então, os casos judicializados também serão modulados. Mas, para a área de fármacos, o grande resultado é que todas as patentes que fizeram jus aos 10 anos da concessão passam a ter os 20 anos da data de depósito. Entendi. Isso é um impacto significativo importantíssimo para todos os atores nesse cenário, né? Uhum. Já vamos falar um pouco dos impactos. Agora, olhando, assim, a gente percebe que, então, se eu entendi tudo, se eu prestei atenção direitinho, a gente tinha uma questão do INPI que não conseguia dar conta das demandas, e aí, por conta disso, as patentes esticavam muito, né, por causa dos 10 anos aí, e acabavam ficando muito longas. É um problema para ser resolvido. Essa foi a melhor forma de resolver? Olha, falando honestamente, como Kátia, eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Eu acredito que o parágrafo único do artigo 40 jamais teria sido discutido se não existisse o backlog do INPI. E, na verdade, ele nem precisaria existir se não existisse o backlog do INPI. Então, eu acho que resolver o problema na raiz, né, não tampar um santo e descobrir outro, como acontece com muita frequência no nosso país, a gente teria que resolver a questão do backlog, dando ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial condições de trabalho, mais mão de obra, mais efetividade, né? E eu acompanho de perto as ações do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, particularmente da diretoria de patentes. Eles têm feito um trabalho, assim, eu acho que eles estão tirando leite de pedra, particularmente, né? Porque eles estão se esforçando muito para ter um programa fantástico para redução de backlog. Você percebe que os examinadores estão trabalhando assim aceleradamente para tirar esse passivo, o que é algo que foi acumulado durante mais de uma década, 2 décadas, né? Então, assim, é complicado. E eu acho que a solução do problema na raiz é a estruturação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, dando a ele condições de fazer um exame em tempos razoáveis, tempos que sejam similares ao que é feito no exterior. Né? Não adianta você falar, mas o INPI não faz o trabalho dele. Ele tem condições de fazer o trabalho dele como nós, sociedade, esperamos. Então, existem projetos de lei, e aí é importantíssimo falar, que merecem o apoio da sociedade. São projetos de leis que visam a autonomia financeira do INPI. O INPI não tem autonomia financeira, é um dos órgãos que mais arrecadam, né, para o Estado, e essa arrecadação vai para o Estado e não fica no INPI. Então, ter a autonomia financeira da autarquia é um passo importantíssimo, né? Porque permitirá uma gestão melhor dos recursos, contratação, enfim, tem todos os aspectos que a gente sabe burocráticos das organizações públicas, mas já seria um passo importantíssimo para que o problema fosse resolvido definitivamente. Entendi. Então, assim,
digamos que seria uma resolução definitiva equipar o NPI, né, das necessidades, de tudo o que é necessário para ter agilidade, como acontece em outros países, né? Exatamente. Porque parece mais já que estamos falando de medicamentos, um paliativo, né? E não algo que vai agir na cura, né? O diagnóstico está bom, o tratamento talvez não. Agora, falando um pouco dos impactos, né, que você falou, tem muitos impactos. Então, eu queria ver com você como você vê o impacto, primeiro do mercado em geral, né, do mercado farmacêutico, com essa mudança. Depois, já que você citou também do medicamento, do mercado de genéricos, né, como que isso vai impactar nas empresas de genéricos e também nas empresas de inovação, que são as detentoras das patentes em geral, né? Então, conta para a gente aí como é que você vê esses impactos. No mercado geral, eu acho que existe uma certa fantasia, né? Nossa, de achar que no imediatismo a gente vai ter acesso a um monte de medicamentos. E isso não é verdade. A gente sabe que existe as empresas, elas têm um projeto, né? Elas têm um time que tem que ser respeitado entre a ideia, a concepção de uma ideia de lançamento de um produto até, de fato, esse produto entrar no mercado. Então, a curtíssimo prazo, o mercado não vai sofrer impactos substanciais. Alguns produtos, obviamente, que já estavam sendo trabalhados por algumas empresas pontuais, que já estavam acompanhando de perto os resultados dessa movimentação, produtos muito interessantes, né? E o acesso ao mercado em geral vai ser muito diferenciado, né? Mas eu acho que a curto prazo a gente não vai ter impacto significativo. A médio e longo prazo, obviamente, quem vai ganhar é a sociedade. Vamos ter, sim, uma série de produtos sendo introduzidos no mercado e, obviamente, nesse sentido, a gente tem um ganho com a precificação, o acesso a mais opções, ou seja, o acesso a medicamentos em geral, né? Então, para o mercado, eu acho que o impacto não é imediatista, mas a médio e longo prazo, sim, nós vamos experimentar uma mudança significativa. E justa, né? E justa, porque a gente não pode dizer que por uma questão de estruturação, né, que nós não fornecemos, né? Quando eu falo nós, é nosso Estado, né? Nós não fornecemos, através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, toda a sociedade também ser sacrificada com um cerceamento do acesso a uma possibilidade de ter uma série de genéricos e similares. E eu entendo a visão do STF quando eles se manifestam nesse sentido, né? Para a indústria de genéricos e similares, o que eu tenho experienciado, até com muitos clientes que eu atendo nesse setor, é uma corrida desenfreada para assim, onde eu estou perdida, onde eu perdi tempo. Esse produto não estava no meu pipeline de lançamentos, então o que eu faço agora? Ainda existem muitas dúvidas, obviamente, né? Nós estamos falando aí de uma quantidade de 3.000 patentes. Não é um número pequeno. Eu ia te fazer essa pergunta. Quantas patentes nós estamos falando? Mais de 3.000. Mas essas 3.000 supostamente vão perder patente ou já nessa nova determinação já perdem? Ela não necessariamente perde patente, tem que ser olhado caso a caso, porque ela tem uma correção do termo de vigência. Nenhuma patente foi anulada. Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Essa pergunta que você fez é importantíssima. As pessoas entenderam algumas, porque eu recebi esse questionamento, de que as patentes teriam sido anuladas, e não é verdade. Elas tiveram um termo de vigência corrigido dos 10 anos ou mais que ela ganhou, né, do tempo adicional que ela ganhou, para o tempo de 20 anos. Então, há casos em que a vigência ainda está em curso, né, a correção trouxe de 2028 para 2023, então ainda está em curso. E há casos em que, neste momento, exatamente, já se tornou domínio público, porque a vigência correta seria de 2019, por exemplo. Entendi. Então, existe um movimento... Tem de tudo aí nos 3.000. Imagina a loucura, né, que todos nós estamos vivendo, né? Eu como consultora, estou vivendo
o número de questionamentos desenfreados que a gente mal dá conta de responder diariamente, né? Mas faz parte do processo, né? Mas, por outro lado, a indústria de genéricos similares tem um ganho interessantíssimo, que é a certeza da data. Uhum. Agora eu sei qual é a data. Eu tenho uma cliente que me falou uma coisa interessantíssima. Meu trabalho ficou muito mais fácil, porque agora a data está certa. Eu não tenho que ficar explicando que aqui no Brasil é diferente de lá no estrangeiro. Então, esse ganho é um ganho, assim, para as áreas de patente das indústrias, para as áreas de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, ter a certeza da data é um diferencial importantíssimo. Então, este é um ponto de ganho para a indústria de genéricos similares, né? Por outro lado, para a indústria de inovação, eu vejo que essa incerteza da data também a prejudicava, de alguma forma, né? Porque você não sabia quanto de fato você vai e se ia ter o exercício do direito patentário, né? Então, esse é um ponto que também a afetava, e essa certeza da data permite um provisionamento mais interessante. Mas, por outro lado, em relação a essas 3.000 patentes aí que a gente está falando como ordem de grandeza genérico, ela tem um risco contra o retorno do investimento. Porque, veja bem, ela dimensionou que ela iria ter um retorno de investimento até tal data. E, de repente, para algumas, a data foi diminuída e para outras nem existe mais. Então, o que eu faço agora, né? Então, assim, os impactos para a indústria de inovação são importantes. Em que pese agora ela também ter certeza da data, em que pese todos esses aspectos, é importante. Agora, o que eu acho que para a indústria de inovação é um impacto que, se nós não tomarmos uma providência enquanto sociedade rapidamente, e que é muito prejudicial, é o fato de que, se continuarmos com este backlog, teremos um desestímulo à inovação. E se tivermos um desestímulo à inovação, porque considero, eu particularmente, a opinião Kátia, né, patentes um pilar importantíssimo da inovação no Brasil e no mundo inteiro, né? Se nós tivermos um desestímulo através do desestímulo da inexistência de uma proteção patentária no país, a médio e longo prazo, nós vamos ter um prejuízo também para a indústria de genéricos e similares. Né? Novos produtos não vão entrar no mercado, essa roda não vai girar. Entendi. Né? E essa roda não girando, o prejuízo pode não ser sentido no imediatismo, mas a médio e longo prazo vai ser sentido. Entendi. Entendi. E assim, digamos, se você deposita a patente, você tem 20 anos, e o INPI demora 10 para botar a mão? Pois é. Então, pode ser algo que nem seja passível de patente também, né? Também. Não pode acontecer? De repente, alguém coloca algo que nem é passível de patente, e aí passa o tempo e a pessoa ganha aí os 20 anos e nem deveria, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer, e isso é estratégia. Isso é estratégia. Tem muitos players que usam dessa estratégia. Ou seja, na incerteza eu deposito, eu ganho o tempo da dúvida, né? Esse tempo da dúvida gera um ônus também para a indústria de genéricos similares, que tem que fazer um acompanhamento em massa desse passivo, né? Tem a maior parte das empresas, que se bobear todas, né? Tem os seus planos de inteligência patentária, de acompanhar esses processos para não ser surpreendido lá na frente com um eventual lançamento, né? Agora, é um prejuízo para os dois lados também, porque às vezes o inovador, ele também precisa da patente rapidamente, porque vamos pensar nas startups que estão na moda, e nós estamos falando aqui de startups na área de fármacos também, na área de biofármacos, né? Enfim, a gente vê aí sendo criadas novas empresas todos os dias, com investimentos massivos. Essas empresas, elas precisam das patentes, tanto para o retorno do investimento, mas também para ganhar mais investimento. Porque a certeza da proteção ou da exclusividade por um período, ainda que limitado de tempo, é um estímulo para o investidor. Né? E a partir do momento que você não tem a concessão, você não está mais estimulando tanto assim o investidor, né? Então, assim, é um ponto para se pensar. Entendi. Né? Com certeza.
Então, aí a gente volta para o INPI. Você, olhando aí a tua experiência, o teu tempo de atuação, né, durante esses 25 anos, o INPI já conseguiu ser mais rápido? Já teve uma estrutura melhor, né? Assim, como que tem sido o INPI e como você acha, né, na tua experiência, como que vai ficar isso? Você acha que, digamos, esse cuidado paliativo ele vai ser momentâneo e depois as coisas se acertam ou nós vamos ficar no paliativo? Porque se a gente ficar no paliativo, a estratégia da dúvida vai continuar existindo, né? As incertezas vão continuar existindo. Como que você vê aí o médio, né? Um futuro aí a médio prazo, né? Porque a gente sabe que a curto prazo não vai acontecer muita coisa, até por isso que foi feito aí a mudança da legislação dessa forma, né? Como que você acha que vai ser, na sua opinião? A Vocês são primeira bola parte de cristal. a primeira parte da sua pergunta é interessante, porque eu, como usuária, né, do NPI, eu posso dizer que o NPI sempre melhorou. Ele era muito pior há 20 anos atrás, muito pior em todos os sentidos. Né? Todo o processo de informatização, todo o processo de abertura para a comunicação com a sociedade, isso foi importantíssimo. Eu vivi períodos em que o NPI não atendia o usuário. E hoje não, a nova diretoria, a nova presidência, até presidências anteriores, né? Também não vamos assim tão pontuar, né? Mas houve um processo de abertura, né, para a comunicação com a sociedade, para ouvir o usuário, né? E não só ouvir o usuário, como também tratar das dores dos usuários, né? Estou com problema nesse processo, eles tentam, eles informam, eles... Então, assim, houve uma melhora nesse sentido, mas não tem como tirar leite de pedra. Né? Não tem como você pegar lá um número restrito de examinadores, ordem de grandeza de 200 examinadores, e botar para avaliar um passivo de 200 mil patentes e querer que o milagre aconteça em algumas semanas. Então, assim, todo o projeto de redução de backlog articulado pela presidência e diretoria de patentes é um projeto bacana, em que pese ter críticas sobre ele, sobre a qualidade dos exames, porque é isso que muito se discute. Que exame é esse que está sendo feito tão às pressas? Né? Em que pese a qualidade do exame, ainda prefiro um exame rápido, porque se ele for ruim, eu questiono a nulidade da patente, mas eu não fico na incerteza. Né? A incerteza, eu acho que ela traz muito mais prejuízo do que talvez um exame não tão adequado como nós gostaríamos. Uhum. Né? E esse é o ponto. Então, assim, eu acho que o NPI, ao longo dos anos, tem se esforçado para melhorar. A diretoria recente de patentes tem se esforçado demais para essa comunicação com a sociedade ser aberta, para o aprimoramento dos exames de patentes, né? Em todos os sentidos, através da publicação e revisão constante de diretrizes, que dão aos examinadores mais tranquilidade, mais agilidade para fazer o seu trabalho, né? Tentando, na medida do possível, dar recursos. O teletrabalho foi instituído no NPI, lógico, como um advento da pandemia, mas que foi algo que trouxe também qualidade para os examinadores. Né? Uhum. Muitos deles concursados estavam lá no Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Propriedade e Tráfico no Rio, né, estavam no Rio de Janeiro, mas tinham suas famílias em outros estados. Então, nós sabemos que muitos examinadores debandaram, né? Mas retornaram para os seus estados porque não conseguiram se adaptar. E veja, tem todo um processo de contratação, né? E aí o examinador fica lá 2, 3 anos, depois abandona, então aquela vaga fica em aberto. Então, o NPI tem feito, assim, um esforço gigantesco para a redução do backlog. Agora, como fica o NPI diante dessa mudança? Eu acho que essa pergunta vai ser respondida por nós, sociedade. Nós vamos dar ao NPI o apoio que ele precisa para que a mudança seja efetiva, para que esta mudança, essa correção na consideração, né, na conclusão de que o parágrafo único do artigo 40 é inconstitucional, não traga mais impactos do que antes com a existência dele. Né? Isso vai depender de nós, que recursos nós vamos dar para o NPI enquanto sociedade para que ele faça o trabalho dele como a gente cobra dele. Né? E a gente espera que ele faça um exame
razoável, né, com qualidade, num tempo que nos atenda e que faça com que esses 20 anos, que na verdade não é um prazo que o Brasil resolveu pensar sozinho, que é adequado, não, isso é algo de discussão internacional longuíssima, cabeças brilhantes chegaram à conclusão que, para os tempos atuais, 20 anos é um tempo super razoável, né? E não é uma exclusividade nossa, né? Então, assim, para que esses 20 anos tenham sentido, né? Para que esses 20 anos tenham sentido, que nossos impactos não sejam maiores, a gente precisa apoiar o NPI, nesse sentido, enquanto organismo e dando a ele recursos para que ele trabalhe. Né? Eu sou super apaixonada pela área e ainda vejo esperança. Que bom, né? que bom. Vejo Se você vê, eu também vejo. Vejo projetos de lei caminhando, vejo um esforço das organizações, das associações de propriedade intelectual em apoiar o NPI. Espero que exista um movimento dos ministérios, né, do nosso governo federal, para que isso se tangibilize, né, e que realmente a gente tenha aí uma mudança, né, mas depende de nós, né. Muito bom, Kátia. Pessoal, eu conversei aqui com a Kátia Ferreira, que entende muito de patentes. Obrigada. Né? Que realmente, nossa, foi assim uma super clareada, né? De uma maneira simples, porque o tema realmente não é um tema muito simples, né? Para ser entendido, até porque são 25 anos aí de histórias, né, envolvidas. Então, muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco. E esperamos aí, quem sabe, a gente falar em outras ocasiões sobre as situações de patentes no segmento cosmético, né? E a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Com certeza, será um prazer. Olha, muito obrigado, Kátia. Eu que agradeço. Tchau.